Já estamos, porque o Rodrigo Viga está lá no Rio de Janeiro, de olho no que está acontecendo, no centro de controle da prefeitura, monitorando a perspectiva dessa chuvarada toda aí para o Rio de Janeiro. O que é que você tem de informação para a gente, Viga? Bom dia e bom trabalho por aí. Bom dia, Colombo. Bom dia para você, para a Paula, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Você usou bem a palavra perspectiva, porque o cenário inicial era para a possibilidade de chuva intensa e forte. Rio de Janeiro, região norte do estado, Baixada Fluminense e outras áreas do estado, já a partir da tarde desta quinta-feira. Depois, esse cenário foi postergado para a noite, posteriormente para a madrugada. E agora que a gente vê pela manhã são núcleos de chuva isolados, chuvas isoladas aqui na capital, principalmente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mais fechado na zona oeste, mais fechado no centro do Rio de Janeiro. Na zona sul da capital ainda tem nuvens brigando com o sol ali, tentando aparecer. A gente está aqui no centro de operações da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, que tem todo o monitoramento desses núcleos de chuva e, inclusive, um movimento nacional. Essa chuva, esses deslocamentos de massa, né, que vem desde o sul do país, passando por São Paulo e agora se aproximando um pouco mais aqui do Rio de Janeiro. A perspectiva, inclusive, que a chuva mais intensa comece a emergir por aqui entre o fim da manhã e o início da tarde dessa sexta-feira. Estou aqui com o Marcos Belchior, que é o chefe do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente estava conversando um pouco mais cedo, né, Marcos? Que o cenário prévio era muito difícil, muito complicado. Ele ainda não se confirmou, não se consolidou. E a torcida para que isso não aconteça. Pode ser até que essa perspectiva de uma chuva muito intensa, de 200 a 500 até o próximo domingo, não venha se confirmar. Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Rodrigo. Esse é o nosso desejo, que ela não aconteça. Mas anteontem o IMET e o CEMADEM emitiram alguns alertas a nível nacional, regionalizados para a região sudeste, para o estado do Rio de Janeiro, emitindo alertas de chuvas fortes. A partir desse momento, a Prefeitura do Rio começou a se dimensionar operacionalmente, começou a montar esse planejamento. Ontem montamos uma coletiva de imprensa aqui, divulgando todas as ações da Prefeitura e a partir desse momento entramos no estágio 2, né? Importante dizer que a cidade do Rio de Janeiro possui 5 estágios e esse 2, o que significa para dentro? Que as equipes operacionais da Prefeitura estão mobilizadas. E para o cidadão que ele fique informado, é isso que a gente precisa nesse momento. A Prefeitura do Rio vem investindo muito em monitoramento, a gente possui 2 radares, um software de raios, que a gente consegue qualificar ainda mais essa informação nacional e dar uma informação de tempo em tempo atualizada para o cidadão. É isso que a gente vem fazendo. Passamos a noite aqui no centro de operações, muitos funcionários dormiram aqui, eu dormi aqui, o próprio prefeito Eduardo Paes dormiu aqui, fazendo esse monitoramento. Esse núcleo que se deslocava numa velocidade enorme para a cidade do Rio de Janeiro, meio que deu uma paralisada no norte do estado de São Paulo, no litoral norte do estado de São Paulo. E a partir desse momento, os meteorologistas perceberam uma menor intensidade, uma menor severidade. Mas é importante dizer que o alerta se mantém para toda a cidade do Rio de Janeiro, se mantém. A cidade ainda permanece dimensionada para essa resposta, mas nesse momento, insisto, ratifico que o cidadão carioca fique informado. Ô Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Lá atrás, quando vocês começaram a estudar, após essas informações que vieram dos meteorologistas, qual seria, em tese o que não é agora, o quadro para amanhã de sexta-feira? Seria de muitos acúmulos de água, acúmulos de chuva, o que ainda não se configurou? Tem chuvas isoladas na cidade do Rio de Janeiro nesse momento? Rodrigo, tem uma previsão de chuva a partir do final dessa manhã, início da tarde, para o dia de hoje. E é importante ratificar que existe um aviso da Marinha do Brasil de ressaca, que começou às 9 horas de hoje e vai até às 9 horas de domingo. O que isso significa? Porque o pior cenário para a cidade do Rio de Janeiro é o nível de maré alta e chuvas fortes. Então a gente precisa dimensionar essas operações da cidade, mas para hoje a mensagem é a possibilidade de chuva no final da manhã, início da tarde. E para amanhã a gente vai monitorando com os nossos radares e softwares de raios. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom trabalho para você. Em algum momento você consiga dormir, embora ele tenha me dito aqui, dorme pouco, só 4 horas já é suficiente para ele. Quem me dera ao menos uma vez. O meu caro Colombo, só fechando, aqui no Rio de Janeiro, ponto facultativo na cidade, decretado pelo prefeito
no final da noite. O governo do estado já tinha decretado ponto facultativo um pouco antes, em uma outra entrevista que foi dada já entre o fim da tarde e o início da noite desta quinta-feira. E em muitas universidades, em quase todas, o FRJ, o UERJ, Unirio, Rural, entre outras também, não há expediente, não há aulas presenciais nesta sexta-feira, bem como muitos eventos que estavam programados, feiras para essa sexta-feira e para o final de semana, acabaram sendo postergados, acabaram sendo adiados por conta dessa perspectiva de uma chuva que ainda não caiu por aqui, mas agora a nova previsão é que ela venha já no início da tarde desta sexta-feira. Tomara que tudo não seja um grande engano, um grande equívoco, né, meu caro Colombo? Tomara que essas projeções não se confirmem, mas é importante ressaltar o fato de, dessa vez aqui, as autoridades estarem preparadas para essa chuva toda, né? Se elas virão ou não, são outros 500, e tomara que não venham, aliás, mas o importante é que tudo esteja preparado como aparentemente está, para, na medida do possível, tentar minimizar o impacto para as pessoas e, especialmente, evitar que pessoas morram por causa de enchente, deslizamento de terra, essa coisa toda. É importante ver que está todo mundo mobilizado aí no Rio. Agora,